de ondas, e aqui seria o exercício 5, né? Problema 5. Na figura, essa aqui, você tem uma onda senoidal progressiva propagando-se para a direita aqui no desenho, né? Uma corda tensa. A curva cheia representa a configuração no instante t0. A gente pode até marcar aqui. Essa aqui é a onda no instante t igual a 0. E a curva tracejada é no instante posterior. Tempo 0,15 segundos. Ok? Então a onda estava aqui onde tem essa linha e dobrou, se deslocou aqui um pouquinho. Muito bem. Sabendo disso, né? Esses dados, ele pergunta sobre a amplitude. A amplitude, lembra lá, a gente acabou de falar no resumo, né? A amplitude seria o deslocamento máximo, ou para cima ou para baixo. Então você tem que olhar aqui para a onda e ver se máximo ou para cima ou para baixo, né? Então se você olhar aqui para o gráfico, ó, você vai ver que esse deslocamento máximo é de 5, né? Ou para cima ou assim para baixo. 5 aqui, ó, centímetros. Então a amplitude, vou colocar aqui, a amplitude é de 5 centímetros. Ok? Ou para cima ou para baixo. Pelo gráfico a gente responde. Letra A. Letra B. O comprimento de onda. O comprimento de onda, lembra lá, é o tamanho de uma oscilação. Você pode determinar aqui o tamanho do S, que é uma vibração completa, ou a distância entre dois vales, ou dois, como é que chama? Cristas, né? Os vales são os mínimos, as cristas são os máximos. Aqui, por exemplo, entre esse máximo e esse máximo consecutivo, você tem quanto que é a distância? Que vai ser o comprimento de onda. Aí é só medir aqui essa distância, né? 15 menos 5 dá quanto? 10, né? Aqui entre os 5 e o 15 você tem 10, aí 10 o que? Aqui é medida em metro, ok? Então, ó, tanto a amplitude como o comprimento de onda são uma espécie de parâmetros geométricos, né? Você olha para a onda e pode determinar os dois, ok? Aí vamos para a letra C, ele pede a velocidade. E agora, como a gente pode determinar a velocidade? Com os dados que ele deu aqui, dá para a gente determinar a velocidade usando a cinemática mesmo. A velocidade seria uma distância dividida por um tempo, certo? Aí se você olhar aqui, ó, aqui a onda cheia é no tempo t igual a 0, aqui a onda tracejada é no tempo posterior. Então você pode imaginar esse ponto de mínimo aqui, ó. Ele estava aqui em t igual a 0 e veio para cá no t 0,15. Então aqui seria a distância, ó, que ela andou. Se você olhar no gráfico aqui, essa distância é metade do 5. Então a distância que a onda andou é de 2,5. Metade do 5. E o tempo é aquele lá de 0,15. Aí você faz essa divisão, né? Então se encontra 16,66666. Vamos aproximar aqui com 3 logaritmos para 7. Aqui é metros por segundo. Ok? Então você tem aí 3 características. Vamos para a quarta. Letra D. Ele quer saber a frequência. E agora, como é que nós podemos determinar a frequência? Ele pede a frequência e o período. Talvez o período fosse mais fácil de calcular. O período é a relação entre o comprimento de onda e a velocidade, ok? E a frequência é o inverso do período, ou se você inverter aqui a fração, vai ficar a velocidade sobre lambda, né? Então, se você tem essas duas quantidades, quanto é a velocidade? 16,7 dividido pelo comprimento de onda, que é 10. Então daria 1,64 ou 67, desculpa. Hertz. A frequência é medida em hertz. Aí
O período é semelhante, né? Período inverte a fração, seria o lambda de 10 dividido por 16,67. Vamos fazer aqui essa conta. Dá 0,6. O que? Segundos. O período é medido em segundos, né? Tempo. E a frequência em hertz, ok?